Meu pai, boa tarde, meus amigos. Eu estou aqui num lugar que eu adoro, com o professor Maxano. Maxano, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Estou aqui no Clube da Leitura, no Senhor Brigadeiro, que é um lugar muito agradável, aqui dentro da Galeria do Bretas, onde eu faço as minhas entrevistas. Um local gentilmente cedido aqui pela Juliana, pelo Marcelo. Eu estou aqui com uma figura. Meu professor, foi meu professor no cursinho, você lembra? Lembro. Maxano, ele não é um... Um abraço aí pro Alexandre, né? Alexandre, isso, né? Maxano é um menino novo, é um jovem professor. A idade do novo? 44. 44, tá vendo? Falei com vocês que é novo, né? E Thaís, bom dia, boa tarde, obrigado por estar acompanhando a gente aí. Mas é professor mesmo, desde criança, adolescente. Como é que foi esse negócio? Você é professor? Na verdade, é uma honra poder falar, né, com vocês aqui. Você falou aqui da Juliana, né? A gente tem essa oportunidade de conversar com pessoas, né? Aqui é vivo, né? A gente fala assim, né? Que lugar que a gente pode trazer as pessoas para contemplar, conversar, é um lugar vivo. É um lugar bacana. Né? A gente não vem aqui só para... A gente vem aqui para respirar também as amizades, né? Para conversar. E aí a gente vai reencontrando, né? Mas a sua pergunta é muito pertinente também ao mesmo tempo para eu poder fazer uma homenagem a uma pessoa que, na verdade, me descobriu. Que é um antigo bispo de Itabira, Dom Marcos Noronha. Dom Marcos Noronha. Isso. Marcos Noronha. Eu trabalhava, né, como recepcionista de hotel, né? Lá com o Maluf. É mesmo? Lá no Pousada? Isso. E aí ele, na época, né? Ele perguntou, né? Por que eu não faria, né? Letras e tal, e aí eu segui o conselho. A gente tem que... Ele já tinha percebido, então, já. aquele menino lá, falou que menino é gente boa. Tem um coração grande. Para ser professor, gente, tem que ter um coração muito grande. Pedro, um abraço. Marcos Socorro Borges, lá Marcos Borges, lá um abraço. Marquinhos, que é nosso amigo, nosso irmão. Demais. Né? Então foi aí que começou a história. Foi fazer letras, fez aqui. Aí fiz letras da antiga FAST, né? Agora ainda tem, né? E, na verdade, aí depois eu fui para Monlevade. Aí de Monlevade eu fui para FAF, em Belo Horizonte. E aí, nesse trânsito todo, a gente vai aplicando os conhecimentos. Né? A primeira aula foi onde? FIT? Não, na primeira aula minha, você não vai acreditar. Na escola... Não foi para mim, não, né? Foi, na verdade, na Gabiroba. Na verdade, era a Enza, né? À noite, na Enza. Quando a gente tinha as oportunidades de poder ministrar aula, sempre era aqueles cargos vagos, né? Vai. E aí, então a vacância entrava lá. Aí eu trabalhei na Enza à noite, aí a partir daquele momento, e eu também trabalhava em banco, né? Eu lembro desse banco. Aí a gente foi fazendo esse bate-bola. Eu estou conversando com o Maxano aqui, gente, já estou compartilhando. Flaviano, um abraço para você. Flaviano, depois quero mostrar a sua empresa, viu? É uma empresa de Itabira, fabricação de móveis, eu acho bacana, eu quero mostrar, viu, Flaviano? Um abraço aí, Marconi está lá com a gente também. Marconi Cunha. Antes da gente falar de um livro que eu estou com ele aqui, gente, e de um artigo do professor que foi publicado, um artigo importante, um livro importante, música. Você ganhou, meu Gabriel é músico, né? Por influência desse cidadão aqui, né? Eu não sei se eu já contei para vocês, chegou um dia em casa e falou, pai, eu vou tocar. Eu falei, filho, faço não. Na nossa família não tem nenhum músico. Não, meu professor toca os amigos, e hoje o Gabriel é guitarrista. Como é que foi isso? Então, a música, na verdade, veio na nossa vida, né? Meio que para salvar, né? A nossa infância sempre foi muito simples, né, Heitor? Isso. Eu tô falando isso porque a gente era daquela época do Minas Gás, com o caminhão do Minas Gás, né? Que a gente tocava lá, um abraço ao amigo João Rodão, né? João tá aí. Davis, um abraço aí, tá dando audiência esse tem seu. Que bom. E aí, nessa época, a gente, na verdade, não tinha nem quase instrumento nenhum, né? Então a gente brincava de violão, aquela coisa toda, né? E aí surgiu com os amigos lá do bairro, né? A primeira banda. A minha primeira banda foi o Perfect Strangers, né? Perfect Strangers. Isso que a gente ensaiava, inclusive, lá na Rua 7. Isso. Lá no Bela Vista. Mamãe, vem desses meninos, porque eles não tocam a música nossa, eles não tocam sertanejo, nem existia, né? Não tem. Aí também a gente era mais próximo aí do Marquinhos, né? Do Cutia, né? Exatamente. Marquinhos Cutia ali do La Taberna. Isso. E aí, na verdade, foi surgindo os meninos do Som Mosquitinho, né? Isso, o Marcos Borges está lá com a gente, isso. Marquinhos, e aí essa, na verdade, era ser feliz, né? Era fácil ser feliz, porque a gente não tinha nenhuma vontade de nem ganhar dinheiro, nem nada disso, era só de participar. Tocar, Se perguntar assim, quanto que era o cachê do Perfect Strangers na época?
talvez nem tinha. Comprava. E que você tinha também, depois a gente ia comer um hambúrguer, né? Ia tomar uma Coca-Cola, assim, não. Então não era. A banda surgiu assim. Depois de 20 anos, do que a gente, desde 93, 94 e tal, que a gente, com a Poli, os meninos, né? E aí eu reencontrei com uns amigos. Ele falou, vamos voltar a tocar? Aí esses amigos que gostam de curtir aí uma cervejinha, um whisky e tal. E aí um deles, brincando, passou uma garrafa de Jack Daniels, né? Merchan aí. Aí surgiu o Jack no Bico, que é uma banda de amigos antigos que a gente faz toca. Sucesso, gente. Inclusive, dia 28 a gente toca no Festival de Inverno, Marquinhos. Bacana. A gente toca na Concha. Toda lá. 28 de julho, na Concha Acústica, a gente vai lá com a banda Amos. Lá. Bacana. Bom, então esse é o nosso professor Max, que todo mundo conhece. E eu tô aqui com uma revista que é a Presença Pedagógica na Sala de Aula. Fala para mim um pouquinho dessa revista. Pessoal, tá aqui, ó, pra gente falar sobre esse artigo que tá aqui na página 55. O Max, professor, foi aprofundando essa questão, né, da aula, da pedagogia, de ser professor. É dom, isso é dom de Deus, a gente sabe, o músico, o repórter, cada um tem um dom. E aí, essa revista, que revista que é essa, Max? Essa revista, na verdade, tem 23 anos de circulação, né? Então não é uma revista assim que é aventureira, né? Porque a gente fala muito isso, né? Pedagógica na Sala de Aula. Não é uma revista aventureira. Eu tive a oportunidade de conhecer a editora da revista, que é a Leiva Leal, da UFMG, que é pós-doutora, né, na área de educação. Bacana. E o que ela gostou da nossa conversa, aquela conversa que a gente está tendo aqui mesmo, do bate-papo, lá no Colégio Nossa das Dores, ela é consultora também no Colégio Nossa das Dores de Educação. E a gente conversando sobre a ideia de Drummond, eu falei com ela assim, não é fácil ser professor de literatura, não me deixe mentir nossos colegas aqui de Itabira, falar de Drummond, né? Então, porque é como se a gente fosse, todos nós professores aqui de Itabira, tivéssemos que ser expert em Drummond. Exatamente. Só porque moramos na cidade. Ou, no meu caso, eu sou cidadão da cidade. Pô, na verdade, não sei daqui, né? Eu sou da cidade de Dionísio, daqui, tudo aqui da região, tá pertinho. E foi, na verdade, abraçado por essa cidade. E não diferente, me sinto nessa responsabilidade de falar do Carlos Drummond de Andrade. E aí, todas as conferências que a gente vai, participa da aula, né? Tudo mais, os meninos meio que... Quer que fala alguma coisa. E na verdade não é só falar, né? A gente tem que falar e ser explicar expert no mundo, né? E é bacana porque qualquer lugar que você vá, né? Graças a Deus a gente tem a oportunidade de conhecer vários lugares, né? E aí a gente vai e fala que é da terra do Drummond, não tem jeito. Acabou. A gente meio que tem que estudar, né, a fundo para poder falar. O Nildo Bandeira, ele falava o seguinte, que Itabira só tinha duas coisas, né? Que era Vale e Drummond, mas são as duas maiores do mundo, né? Que é a maior mineradora e o maior poeta do mundo. Não tem jeito. E aí, então... Aí a Leiva, ela falou assim, engraçado, você já expôs isso, já escreveu sobre isso? De ser professor na terra do Drummond? E aí eu falei assim, você só tem a oportunidade agora. Bacana. E aí com o relançamento da revista, a revista agora vai aliar a ideia do acadêmico com a prática. Aí me encantou muito. Eu tive a oportunidade e mandei o texto para lá sem pretensão alguma, só pra gente bater um papo sobre essa ideia, né, de o que é ser professor em Drummond, de ser de literatura, então. E aí o texto foi publicado, ela mandou a revista, na hora eu falei assim, vou passar para Juliana. Bacana. Juliana... Não, quando ela me falou como é que ela eu falei, bacana, vamos embora. Eu falei, vou conversar com o Heitor, eu falei assim, nossa, o Marquinhos Bosch também está lá na fundação também, que ele cuida muito bem lá. Nosso amigo, ele, ficou louco. Agora, é engraçado, você levantou uma questão, gente, e é importante falar. Realmente, ser professor na terra do Drummond fica toda vez que você lê um poema do Drummond, ele modifica, ele é vivo. Eu lembro da minha professora Leda, professora Leda, a gente na quinta série ela falando que um cidadão tinha escrito que os camaradas, na interpretação dele, eram os camaradas alemães, né, da Segunda Guerra. E ela falando pro professor dela que os camaradas não eram os camaradas alemães, eram os camaradas lá das tropas de burro, tal. E aí ela escreveu para Drummond e Drummond respondeu para ela que ela ratificou, né? Que ela tinha razão. Então os poemas do Drummond, toda vez que você lê o poema,
você consegue ver nele algo diferente. O poema de algo Drummond, vivo, né? O poema de Drummond, ele vem com cheiro, né? A gente está sentindo aqui um cafezinho maravilhoso, um cheirinho. O Bel tá fazendo café. Ele vem com cheiro, ele vem com tato, ele vem com aquela a sinestesia, né? Ele já vem completo, né? Ele já vem com gosto do queijo, né? Ontem o Brasil perdeu todo. Se você não sabe, o Brasil perdeu ontem. Já tinha um poema do Drummond. Sim, já estava circulando. Já estava circulando o Brasil inteiro. Acabou a Copa. Exatamente. Então, assim, é diferente. Agora. Ele falava de tudo de uma maneira tão simples que a gente fica assustado, né? Eu estou vendo que na página 56 aqui tem que alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste e orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Isso é o itabirano, né? Tá. Assim, não tem jeito de você passar naquela rua Princesa Isabel, por exemplo, aquela visão lá do fundo, e sem você se arrepiar, né? Quando vem os amigos de fora aqui, você leva lá? Eu levo naquela rua. Não tem jeito. Eu falo assim, Max, o que é Itabira? Eu vou te mostrar. Aí eu chego cá na Tiradentes, lá no alto, então eles falam, meu Deus, que coisa maravilhosa. E foi a única que sobrou, né? A rua de calçamento de pedra de minério, não de paralelepípedo, mas de pedra de minério. Aquela, né? Eu falo assim, a gente passa na Casa César, passa ali na... Hotel Itabira. A gente passa ali, a gente não cumprimenta, a gente grita uns aos outros. Né? Recente agora, com a despedida do nosso amigo Ademir, não poderia de professor render homenagem. Isso. Foi cedo, hein? Foi cedo, hein? Ficou nós. Deixa saudade, né? Que é o nosso apelidado Vozeirão, né? Engraçado, né? Que ainda ecoa, né? Pelos corredores da escola, e sempre que eu encontrava com ele naquelas mediações ali, era um grito que era... E assim também, né, com todos os comerciantes ali, a gente conversa pelo olhar, conversa, né, e a gente sente isso nos meninos, né, até assim, não é longe, né, se você falar que isso... Max, você está falando de uma coisa muito reminiscência, muito longe, não perto, isso é coisa assim... É nosso, do que veio para cá e bebeu da água e ficou e se tornou itabirano, que é o seu caso. Década de 80, 90, né? Não é muito longe do que a gente vive. A gente está falando de a gente encontrar na pracinha do Caminho Novo, de festas ali no fim de semana. Pracinha São Tomé. Parece que é coisa de antigamente. Pracinha assim. São Tomé. Pracinha São Tomé. Não esqueço, não. Parece que foi ontem, né? Agora, dos questionamentos na sala de aula, como é que os alunos hoje veem? Porque e a gente entra nessa questão do Drummond, do livro, da sua experiência. Nós dois somos um tempo que não podia falar do Drummond. Você sabe muito bem disso, não é segredo. O itabirano, ele entendeu errado e as pessoas deixaram, né? E não vamos entrar nessa seara. Mas hoje a coisa, ela virou, prazeroso, é gostoso. Os meninos, né? Como é que é isso? Engraçado, eu tenho que falar desse aluno, que é o Felipe. Que tá me vendo agora também. Alô, Felipe. Meu aluno do colégio. Nossa das Dores. Lana tá mandando um abraço pra você lá. E o Felipe, a gente começando agora a estudar o Drummond, o modernismo, né, de segunda fase. E aí ele já veio com aquele ranço, né, que você falou, e agora? Que não sei o que, ele não gosta e tal. Engraçado, agora recente, né, após realizarmos né, todas as atividades, ele falou, Max, não é por nada não, mas tô gostando desse... Que bom. Gostando desse poeta. Esse cara é bom. Engraçado que isso aí tira, né, aquela ideia, né, vamos não pôr assim, é um maneirismo nosso, né, de, na verdade, não entender e também não dar espaço para entender, né. E eu acho que é isso que nossa geração foi dessas. Que a nossa geração também é uma geração muito sofrida, né? Você acha que quando ele fala assim, olha só, 80% de ferro nas almas, 90% de ferro nas calçadas e 80% de ferro nas almas, não dá pra gente interpretar. Você acha que ele fala... É muito subjetivo, né? O itabirano é meio turrão, fechadão. Não é? Eu acho assim, também, nesse caso é o que eu falo no meu artigo, né? Eu falo assim da questão do taylorismo, né? Que a gente se apega à terra. Né? Fato. Então a gente vê, por exemplo, aqui em Itabira, né, essa relação nossa direta né, com a ideia da tristeza, né, vamos pôr assim, na nossa alma mesmo. Dia a dia? Você vê isso no dia a dia mesmo, assim, nas nossas ladeiras, né? A gente é fechado mesmo, né? A gente não gosta muito de coisa reta. Não é nossa característica, não. A gente vê, né, por aí, né, aquelas cidades históricas, por exemplo, o bonito é o morro, né?
O bonito é amor. A gente não quer saber de cidade reta. De reta, nada, não. Eu vou te falar de novo uma coisa. Boa, gostei do bonito é amor. Quem está me escutando também aqui, a paisagista maravilhosa, Tereza Alac. Bel tá trazendo um café para nós aqui. Obrigado, Bel. Aí é o cheirinho falando obrigado, né? Obrigado, meu bem. Tá? Bacana demais. Eu estava falando da Tereza Alac e ela me deu a oportunidade, engraçado, olha para você ver, né? Ela falou comigo assim, disse, Magno, eu quero te dar um presente. Eu falei assim, fica à vontade. Eu cheguei um dia em casa, ela estava fazendo o jardim da minha casa. Ó, que bacana. Eu acho que poucas pessoas têm o privilégio de ganhar um jardim de presente. Claro. Aí eu falei com ela assim, mas tô achando que você tem que estar muito torto. Aí ela olhou para mim, com a sabedoria, né, dela, né? Tereza, um abraço. Falou assim, Max, a vida da gente não é reta, não. Ela é torta. Então o seu jardim também tem que ser a cópia da vida. Bacana. Você se importa? Meu jardim é totalmente torto, eu amo meu jardim torto. Bacana. E de novo, como o Drummond disse, né, a gente segue o que a terra nos dá. Exatamente. Né? E se a terra que está Itabira é dura, a gente tem que saber lidar com isso também. Viver com isso. Mesmo que nós tenhamos aí, perdemos, né, com a questão da mineração e tudo mais, saibamos lidar com isso, né? De maneira mais... Não tem dúvida. Sabe as palavras do professor? Lano, um abraço lá novamente que está nos acompanhando. Isso aí vai repercutir, essa gravação vai ficar aí para vocês aí. Antigamente, põe açúcar. Pode pôr açúcar, eu adoro açúcar. Eu tô vendo lá como é que você consegue. Você vai ver que a Janaína tá lá com a gente, que é ao vivo, porque estão várias páginas lá. Antes, os nossos visitantes, Marcos, recebiam uma pedra num pedacinho de madeira, você lembra disso? Sim. E hoje, o visitante, ele quer... Aqui no Clube da Leitura mesmo, a gente tem um espaço ali só com artesanato de Itabira. Né? E isso, hoje é prazeroso você falar de Drummond. Sim. Né? O taxista já fala, a criança já fala, as escolas já fazem trabalho sobre o poeta. Os vestibulares, né? O Enem, por exemplo, é apaixonado com Drummond, né? Vamos pôr assim, né? Exatamente. Agora, na sua experiência, você vivenciou o antes, essa transição e o momento. Como é que é isso? Porque é o seguinte, como você mesmo disse, hoje é impossível chegar num lugar e falar que é de Itabira e não falar do Drummond. É impossível. Né? O itabirano tem que saber, nem que seja, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E aí uma pessoa falou comigo no rádio outro dia que ela achava esse poema do Drummond muito bobo. Né? Tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Mas ele passou por uma dificuldade e ele viu que a pedra, ela é tudo. Ela é o amor que foi embora, ela é a mãe que faleceu, ela é o emprego que se perdeu, ela é tristeza muito comum na vida de itabirano. É a mesma pedra, né? É a mesma pedra. Mas como é que você vivenciou o antes e o agora, esse prazer de falar de Drummond? E se torna uma referência. O professor Max é uma referência, como professor, como amigo, como cara, gente boa. Como é que é isso? Conta pra gente. Então, né? Já respondendo os meninos ali, as pessoas estão perguntando assim, Max, e os de hoje, né? Os poetas de hoje, Itabira, são vários, né? São várias pessoas bacanas. Tem uma turma boa. Uma muito boa. E tem meninos de sala de aula que escrevem poemas maravilhosos, né? Não é porque não é publicado que a gente não tenha, vamos pôr assim, valor, né? Porque a gente não tem acesso também, porque a gente não tem acesso, né? Mas eu tenho meninos, todos os dias eu recebo poemas dos meninos, eles pedem para avaliar. E de maneira assim, cada vez melhor, eles não têm medo mais de mostrar o seu poema. Isso é bom. E isso é bacana. Eu acho que o Drummond ensinou isso pra gente. Na minha pouca e escassa, vamos pôr assim, estudo acadêmico do Drummond, eu penso que ele não se importava com a sua escrita no sentido acadêmico. Eu acho que a ideia dele é escrever aquilo que ele sentia e mostrava. Como professor nessa área de linguagem, eu posso dizer que a linguagem usada pelo Drummond era uma linguagem simples. Simples, Porque eu consigo ler e interpretar, um pedreiro consegue ler e interpretar, e toda vez que você lê um poema dele, você consegue interpretar. Sim, sem nenhum demagogia disso, né? Mas o Drummond não se importava com lirismo, né? Mesmo? Não se importava com lirismo de falar de amor, falar de amizade. Pelo contrário, ele falava daquilo como coisa comum do dia a dia. Eu li um poema outro dia, e eu vou te interrompendo, porque isso aqui é um bate-papo. Sem problema. Eliana, um abraço. Gabriel, então, estava assistindo a gente também, um abraço. A turma toda aí. Eu li um poema essa semana passada, não cabe aqui falar por quem escreveu, eu não consegui.
Então, eu não consigo. Não, uma coisa maravilhosa, falava de sofrimento, de dor e de perda, mas eu não consegui entender, não é entender, eu não consegui entender as palavras usadas no poema. Entendi. Dificultou muito o aprendizado da gente, o entendimento da gente. É muito estranho isso, né? Justamente, às vezes a palavra